Boa tarde a todos vocês. Hoje nosso tema são endividados, né? Trabalhamos nele todas as terças-feiras e nós vamos falar sobre um mito ou um monstro dos cartões de crédito. E aí eu vou finalizar com 6 dicas de como utilizar. Quero começar essa videoaula com algumas perguntas. Cortar o seu cartão de crédito ajuda mesmo a eliminar as dívidas? A maioria de nós pode não ter controle sobre a responsabilidade nacional, sobre a situação que está acontecendo no Brasil, mas pode assumir o controle das nossas finanças. Então, o crédito e o débito são mesmo tão ruins como os especialistas dizem? Eles são os grandes vilões dos endividados? Eu vou começar contando uma história para vocês. Certa vez eu participei de um seminário, né? O tema era um sucesso em finanças, um seminário pago. E o instrutor era uma pessoa super carismática, extremamente especial mesmo. E ele ficou um tempão lá falando sobre o perigo das dívidas e afirmando assim diversas vezes que a dívida é ruim, que a dívida é nossa inimiga, se livre das dívidas o mais rápido possível. E todo o conteúdo, né, o contexto era nessa linha. E ao olhar assim pela sala, a gente tinha mais ou menos umas 50 pessoas ali participando, eu percebia na maioria do tempo as pessoas meneando a cabeça, concordando com ele. Aí um pouquinho antes do intervalo, ele perguntou: bom pessoal, ok, vocês estão prontos realmente para cortar os seus laços com a escravidão da dívida? É claro que todos nós concordamos, a gente estava pagando um seminário para aprender como sair da situação. E naquela época eu estava endividada. Então, todo mundo concordou, claro, e aí ele fala: bom, se vocês estiverem prontos para cortar os laços, fiquem em pé, se levantem, peguem os seus cartões de crédito e segurem assim bem na frente de vocês para que todo mundo possa ver. A maioria já imediatamente foi se levantando, ficou em pé, mas a gente percebia assim as pessoas uma olhando para as outras, meio que para ver se a gente ia seguir as orientações ou não. Existia uma certa dúvida ali. Mas devagarinho todo mundo se levantou, inclusive eu. O que passou pela minha cabeça naquele momento? Bom, eu já tinha pago, investido uma boa parte do meu tempo, porque a gente já estava chegando na hora do intervalo, então metade do meu dia eu já tinha investido ali também. Então eu ia acompanhar todo o processo e ver o que eu podia aprender, tirar de lição daquilo. E aí, enquanto eu estava segurando o meu cartão de crédito assim na minha frente, veio uma assistente toda simpática e me deu uma tesoura. Gente, eu agarrei a tesoura e eu sabia o que ia acontecer a seguir. E aí a gente ouviu a confirmação: bom, turma, cortem o seu cartão de crédito ao meio. E o que aconteceu ali foi surreal. Então, quando eu ouvi aquele som da tesoura cortando o plástico do cartão, a gente percebeu pela sala vários gritinhos assim de choque, vários gemidos, e algumas pessoas chegaram a chorar. O impacto emocional dessa ação foi grande. Só que após eu cortar o meu cartão ao meio, eu cortei, como todos ali na sala, e eu fiquei em silêncio, paralisada. Eu estava congelada ali e eu fiquei esperando algum tipo de esclarecimento, alguma luz acendendo, alguma coisa específica acontecendo dentro de mim. Só que nada aconteceu. E assim, apesar de eu ter enfrentado problemas com cartão de crédito no passado, numa época que eu fiquei sem emprego, o meu marido também tinha uma microempresa e estava desmoronando, estava extremamente sem serviço, cheio de dívidas, sem falar, além dos cartões de crédito, cheques devolvidos. Eu, por fim, me livrei das dívidas e eu passei a usar o meu cartão de forma mais responsável. Então, por isso, eu acho que eu não tive a mesma reação de catarse que as outras pessoas no seminário, naquele momento, quando elas cortaram o cartão ao meio, porque eu já tinha passado por essa fase na minha vida. E assim, menos de uma semana depois, eu já estava com o meu cartão de crédito novo na carteira, né, substituí aquele que eu cortei, e na verdade eu estava feliz por poder usar o meu cartão de crédito de novo. Porque apesar de eu não ter tido uma experiência ofuscante naquele momento do corte do cartão, o procedimento me tornou muito consciente do quanto os problemas com cartão de crédito, principalmente quando a gente faz uso abusivo dele, podem afetar a vida de uma pessoa. Só quem presenciou ali as reações, as emoções naquele momento,
conseguiria entender a profundidade disso. E assim, não só hoje, né, mas de um tempo para cá, eu vejo muitos chamados especialistas financeiros, né, em educação financeira ou em finanças, dizendo as mesmas coisas que aquele palestrante falou há tanto tempo atrás. Eu acho que isso deve ter uns 20 anos, gente. E sempre coisas nessa linha. Livre-se das dívidas, destrua seus cartões de crédito, coloque seus cartões de crédito na geladeira, tranque, quebre, cancele. É muito parecido. Quando se trata de cartões, geralmente o direcionamento é o mesmo. Qual é o problema que eu vejo nessas orientações? É que elas colocam a culpa, ou, usando uma outra palavra não tão pesada, a responsabilidade nos cartões de crédito, em vez de colocar essa responsabilidade na falta de controle financeiro e de educação financeira do usuário, de quem usa o cartão de crédito. Então, assim, culpar o cartão de crédito por todas as mazelas financeiras que a gente passa é a mesma coisa, gente, que culpar a bola pelo resultado do jogo e não o jogador. Então, eu sei que pode doer o que eu vou dizer agora, mas nem por doer é menos verdadeiro. A responsabilidade é exclusivamente sua se você estiver endividado, de mais ninguém. E enquanto nós não pararmos de transferir a responsabilidade para o outro, para a situação, para o país, para o governo, para o cartão de crédito, nós não vamos conseguir startar um processo de mudança e sair dessa situação. Então, assim, tanto os cartões de crédito quanto de débito são temas muito importantes na vida de todo mundo. E hoje em dia, as pessoas jovens, ainda na faculdade, no começo da vida adulta, já ativamente estão sendo abordados por empresas de cartão de crédito, oferecendo linhas. E aí eu fico me perguntando, né, por que é que a gente não ensina aos nossos jovens, e até antes disso, por que é que a gente já não ensina as nossas crianças na escola sobre dinheiro? Né? Por que a gente tem que esperar que eles estejam afundados nas dívidas até que a gente se dê conta desse problema? Então, sem educação financeira nas escolas, a gente acaba deixando que aproveitadores financeiros, entre aspas, eduquem os nossos jovens, os nossos filhos. E nós, mesmo adultos, acabamos caindo na lábia dessas pessoas. A boa notícia é que, apesar de a maioria de nós não ter como controlar, por exemplo, a responsabilidade, a situação do país, nós podemos assumir o controle das nossas finanças. E então fica a pergunta nesse momento: o crédito e o débito, eles são mesmo tão ruins como tantos especialistas financeiros dizem? O meu ponto de vista é que com certeza não são. Por quê? Eles são ferramentas muito poderosas quando a gente fala em dinheiro, em finanças, que permitem a nós e a muitas outras pessoas no mundo aproveitar os padrões de vida da história. Sem os cartões, nós não teríamos grandes cidades e essas indústrias enormes que existem, as companhias aéreas que nos levam de um lado para o outro do mundo, né, hotéis, resorts para relaxar, comida excelente em restaurantes maravilhosos, carros para dirigir, casas confortáveis para viver ou para passar temporadas, férias, tantas opções de entretenimento. Vocês pararam para pensar nisso? Como seria o mundo de hoje sem a ferramenta, né, dos cartões de crédito e débito? Bom, mas se o débito e o crédito eles não são ruins, o que é ruim então? Quem é o vilão dessa história? Então, na minha opinião, o grande problema em si é a falta de educação financeira e de responsabilidade pessoal. Isso é que é ruim. Quando eu digo responsabilidade pessoal, é na questão de não terceirizarmos a responsabilidade do que nos acontece. É entendermos que nós estamos à frente disso e que nós controlamos ou não o que nos acontece. Então, é muito triste se a gente parar para olhar a história mais recente, que assim, a geração dos meus pais deixou dívidas gigantescas para a minha geração, só que a minha geração está fazendo o mesmo com seus filhos hoje. Então, se você se encontra mergulhado em débitos ruins, dos pés à cabeça nesse momento da vida, tem um jeito de sair dessa situação. Nós vamos ver a seguir 6 passos simples para pagar os cartões de crédito, para recomeçar do zero, até chegar no momento de usar as dívidas para o seu próprio benefício. Primeiro passo: pare de gastar. É o mais óbvio do óbvio.
Se a situação está virando uma bola de neve, pare de rolar a bola montanha abaixo. O motivo pelo qual muitas pessoas falham nesse processo de se livrar das dívidas, e isso é muito sério, gente. Nós estamos falando aqui de psicologia, nós estamos falando aqui da nossa mente, de como o nosso cérebro funciona. A maior falha, né, o motivo principal é que as pessoas não podem, não querem, não conseguem viver sem a gratificação imediata. Então, muitas das pessoas, elas vão sacrificar um amanhã rico por algumas compras, por alguns prazeres, por algumas gratificações hoje. Então, eu já passei por isso também. Eu menti para mim mesma inúmeras vezes. Só quando eu comecei a ter mais maturidade emocional e a ser mais honesta comigo mesma e a ter certeza de que as minhas ações, elas estavam alinhadas com os meus objetivos de vida, é que eu comecei efetivamente a ter algum progresso em relação às metas que eu tinha para minha vida. Então, quando nos referimos a dinheiro, a inteligência emocional, ela é a mais importante de todas as inteligências. Ela é mais importante, inclusive, do que a inteligência acadêmica. Então, o que eu posso dizer para vocês de especial? Desenvolva a sua inteligência emocional para que você tenha a coragem, a atitude de parar de gastar dinheiro em coisas que não te ajudam a se livrar das dívidas ruins hoje. O segundo passo é: pague primeiro a você mesmo. Então, comece economizando o seu dinheiro, mesmo que seja um pouco dele. Deixa eu explicar. Quando eu estava, na época, me livrando das dívidas, eu sabia que eu queria fazer aquilo de maneira rápida. Eu sabia o caminho que eu tinha que trilhar para eu poder me livrar das dívidas, só que eu também queria ao mesmo tempo investir, e parecia que uma coisa excluiria a outra. E aí é onde pode estar a mágica. E antes que eu continue, é muito importante que você avalie, porque isso funcionou para mim, não significa que funcione para você. O que importa realmente é que você saiba e acredite que é possível para você resolver essa questão e que encontre o seu caminho. Mas eu vou contar um pouquinho de qual foi a mágica e de como isso aconteceu comigo. Quando a gente recebe o salário, né, a nossa renda no mês, o que eu diria para você? Não use todo o seu dinheiro para pagar as dívidas. Guarde uma parte dele, por mais difícil que seja dizer isso, mas economize parte do seu dinheiro. Eu mesmo endividada economizava 30% do dinheiro para o futuro, para as minhas metas e para os meus objetivos de futuro. E isso não foi tão fácil como pode parecer. Eu tive que ter maturidade emocional para parar de comprar coisas que eu não precisava, mas eu queria. Abrir mão de prazeres momentâneos, de compras, de pequenas viagens, de sair comer fora, por exemplo, de uma série de pequenas coisas do dia a dia que eu gostava e que eu queria fazer e que eu entendi que eu tinha que abrir mão momentaneamente para algo muito maior, que ia me trazer muito mais felicidade e algo muito mais duradouro do que aquele prazer que acabava. Então, eu precisei fazer isso, né? Parar de comprar e parar abrir mão desses prazeres momentâneos. E também, e esse foi o ponto de ruptura, ter a maturidade de aceitar que ao tomar a decisão de economizar uma parte do dinheiro, uma vez que eu estava endividada, ou seja, o que eu ganhava não cobria as minhas despesas, de que ia faltar dinheiro para pagar as contas. Eu não ia ter dinheiro suficiente. Então, que loucura é essa? Não é loucura, mas é um ponto de ruptura. O que aconteceu a partir desse ponto? Em primeiro lugar, foi assim, assustador. Por quê? Cobradores ligavam pra gente constantemente e a gente sabe que cobrador não é uma pessoa amigável ou paciente ou educada quando a gente não está pagando as contas. Então eu e o meu marido, nós nos colocamos de propósito numa situação de pressão constante, para que isso gerasse motivação e fizesse com que a gente saísse do lugar. Então o que isso fez por nós? Duas coisas. Primeiro, nos deixou extremamente motivados para encontrar um trabalho extra, um salário extra, uma alternativa para resolver a situação. E o segundo é que a gente passou a ficar muito mais atento a oportunidades ao nosso redor. Começamos a pensar fora da caixa e a tentar encontrar soluções e alternativas onde antes parecia não haver saída. Nós ficamos mais sensíveis e perceptivos a tudo à nossa volta. Foi inclusive nessa época da minha vida que eu saí do interior do estado aqui
Eu deixei meu marido e a minha filha na época de 6 anos, vim para São Paulo sozinha a trabalho, porque na minha cidade eu não conseguia emprego. 1 ano depois, nós nos reunimos de novo e até hoje a gente ainda mora aqui na capital. Mas olha como o fato de você enxergar novas oportunidades ao redor, eu não me limitei mais à minha cidade. Então eu comecei a buscar alternativas na minha cidade e na capital. E onde surgisse primeiro, para onde a vida me direcionasse, eu ia seguir aquele curso. E terceiro passo, então, busque oportunidades. Quanto mais cedo cada um de você perceber que o seu contra-cheque, né, que aquele salário ali não vai te salvar das dívidas ruins, mais fácil a sua vida vai se tornar. Então, o que ajuda nesse momento? É uma resposta muito simples, na verdade. A resposta é simples, mas não é tão simples de aplicar. Você tem que treinar você mesmo a começar a enxergar oportunidades. O que isso quer dizer? Uma vez que você começar a usar o seu cérebro em vez das suas emoções, o racional ao invés do emocional, a sua mente vai te mostrar formas de ganhar dinheiro que vão muito além das que você poderia ter na situação que você conhece como empregado. Você verá coisas que outras pessoas não veem. A maioria das pessoas nunca enxerga essas oportunidades porque elas estão buscando dinheiro e estabilidade. Elas estão ali dentro daquele quadradinho que eu conheço, no conforto ali, no quentinho do meu edredom. Nós estamos vivendo um momento na história do mundo e principalmente do nosso país, onde isso agora é de extrema importância. Nós estamos em quarentena, na linha de frente, na luta para vencer um vírus que está tomando conta do país. Todos dizem que o pior momento ainda não chegou e os reflexos na economia e nas finanças de todas as empresas e de todas as pessoas aqui vai ser talvez sem precedentes. Então é o momento agora de eu me reinventar, de eu começar a usar o meu lado racional e ao invés de eu ficar com todo o meu foco e a minha energia no problema que eu já conheço, embora eu nem entenda e consiga alcançar ainda a proporção que ele vai tomar, mas o problema já é meu conhecido. Eu preciso focar agora a minha energia, as minhas emoções, a minha vontade, o meu racional em soluções. No momento que você treinar o seu cérebro para ver uma oportunidade, você vai passar a vê-las para o resto da vida, porque se torna um comportamento autossustentável e espontâneo. É um novo hábito, é uma nova forma de agir e de pensar, e automaticamente ela vai se fortalecendo ao longo do tempo. O passo 4 é encontre o seu ativo. Então, assim, lembra, a gente vai economizar uma parte do nosso dinheiro lá pagando a mim primeiro. Então, quando eu for usar o dinheiro das economias lá do Pague Você Mesmo, primeiro, você precisa primeiro comprar a educação que vai te ensinar como criar um ativo, como investir. Então, o primeiro passo, quando você tiver um montante já ali poupado, né, procurar por cursos sobre investimentos ou negócios. E aqui, eu vou deixar uma recomendação para vocês. Não são só cursos onde a gente vai e faz o estudo, né? Existem algumas boas opções online, mas eu estudo praticamente de uma forma autodidata, ali mais sozinha, e aí tem algumas aulas online ao vivo só. Busquem alternativas que vão mais ao encontro das necessidades, mais numa linha de mentoria mesmo, e não só de um instrutor. Se vocês identificarem uma mentoria, alguém que esteja realmente lado a lado de vocês, tirando as dúvidas, sanando, passando as orientações, próximo mesmo, um a um, isso é mentoria, né? É diferente de ser somente um instrutor de um curso. Vai ser fantástico para vocês. E uma vez que você já tiver estudado, né, feito alguns cursos e treinamentos, aí você investiu nisso, continue economizando até que as suas economias, de novo, né, dessa caixinha aí do Pague Você Mesmo primeiro, para que você possa colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então eu poupo, economizo para investir em conhecimento. Depois eu continuo poupando, junto novamente, para poder aplicar aquilo que eu aprendi. Quando eu estudei sobre finanças e investimentos, eu imediatamente saí em busca de aplicar o conhecimento que eu tinha assimilado. Só que eu fiz o que era possível fazer naquela ocasião.
né? Era pouco, eu comecei pequeno, mas eu fiz o que era possível ser feito. E eu fui aprendendo com a experiência, enquanto também a minha autoconfiança ia avançando, ia crescendo. Quando vocês forem procurar por oportunidades de investimento ou de negócios, lembrem-se que abrir um negócio, que empreender também é um investimento, que pode trazer excelentes retornos. É importante que você se certifique de que isso esteja relacionado com áreas que você realmente gosta, que você tem afinidade. Afinal de contas, você vai investir também o seu tempo, a sua experiência, o seu conhecimento nisso. Então, descubra quais são essas áreas, estude a respeito delas, aprenda. Use esse conhecimento e comece a adquirir os seus ativos dentro daquilo. É mercado imobiliário, é renda variável, é renda fixa, é abertura de um negócio, é empreender. Dentro daquilo que você escolheu, estuda, aprenda sobre e aí comece a adquirir esses ativos. O quinto passo, pague as suas dívidas com fluxo de caixa. Então, a partir do momento que você está com os ativos, começa a investir, está tendo retorno disso, você também vai quitando as suas dívidas. Então, é hora de começar a colher os frutos do que você plantou, né? Como existem as dívidas, é necessário que elas sejam pagas. Então, o primeiro passo é enfrentar as dívidas. A gente já teve dicas de como relacionar as dívidas, de como priorizar, renegociar. O primeiro passo é enfrentar. Eu preciso olhar de frente e ter o conhecimento do montante, do tamanho disso. Focando primeiro nos que estão com dívidas mais altas. E aí você vai começar a renegociar, fazer acordos com o seu banco, com as empresas para as quais você deve. Aqui a gente está falando especificamente de cartões de crédito. E assim, com essa competição que existe cada vez maior entre os bancos e entre o crédito, você pode até ver a possibilidade de negociar com outro banco e transferir a dívida para uma instituição que cobre menos, que tenha juros menores. E aí, quando o primeiro cartão estiver pago, você vai usar o pagamento extra, esse valor que você estava direcionando para essa dívida, para quitar o próximo cartão de crédito. E assim sucessivamente até que tudo esteja em dia. Esse método ele permite ganhos mais rápidos com cada dívida ruim, né? Dívida de cartão de crédito é uma das piores que existe e vai sendo eliminado mais rapidamente e com uma taxa de sucesso maior. E por último, mas não menos importante, celebre e repita o processo. Se você passou com disciplina por todas essas etapas, parabéns. Porque você vai ter alcançado o que a maioria das pessoas no mundo apenas sonha em fazer. Fica só no mundo da imaginação e eu não trago isso para o concreto. Então, celebre muito. Gratidão.